E outro destaque aqui hoje, pedi para o pessoal colocar aqui na tela a coluna do nosso colega Carlos Madeiro, falando de um protesto, uma ocupação que aconteceu na sede do INCRA lá em Alagoas. Destaque do nosso colega Carlos Madeiro, que está aqui com a gente já. Aproveito para trazer aqui as imagens desse protesto que ele destacou aqui na coluna. Protesto aí de camponeses ligados a diversos movimentos sociais, agrários que ocuparam aí a sede do INCRA em Alagoas. Ato aí é um protesto contra a nomeação de Júnior Rodrigues do Nascimento como superintendente do INCRA no estado, nome indicado aí mais uma vez pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Ocupação aí realizada pela Comissão Pastoral da Terra, pelo Movimento Social de Luta, também pelo Movimento Popular de Luta, Movimento de Terra, Trabalho e Liberdade, também o Terra Livre, a Frente Nacional de Luta e os movimentos dos trabalhadores rurais sem terra. Destaque aqui do Madeiro, que vem aqui agregar e contar para a gente um pouquinho mais dessa apuração. Acompanhou por aí, Madeiro, e essa discussão que a gente já vem acompanhando aí desde trás, inclusive uma entrevista com o ministro Paulo Teixeira aqui, ele contando aí da insatisfação que existia em nome do primo do Lira por lá, a saída, a indicação, agora mais uma indicação então, e que causou aí esse movimento. Boa tarde para você. Acho que boa noite já quase. Boa tarde, boa noite, Natália, Sakamoto, todos que estão nos assistindo. Os movimentos sociais viveram da euforia a uma tristeza extrema, né, um protesto rapidamente no último dia 16. O César Lira, que é o primo do Arthur Lira, que estava na frente do INCRA desde a gestão do Michel Temer, passou por toda a gestão Bolsonaro, e desde janeiro do ano passado, os movimentos sociais, por conta até de uma afinidade ideológica mais próxima aí do PT, pediram para o César Lira ser retirado do cargo por conta da dificuldade de interlocução com os movimentos na disputa aí por terras, por exemplo, na política agrária, que foi praticamente paralisada durante a gestão de Jair Bolsonaro. Acontece que isso não aconteceu, demorou a acontecer. O ministro, até em fala no All News aqui, no mesmo dia, falou que a saída do César Lira só iria acontecer porque ele iria ser candidato à prefeitura de Maragogi e agora iria se desincompatibilizar do cargo, mas ele desistiu de ser candidato, então ele foi retirado. O Arthur Lira, pelo que se soube dos bastidores, não ficou satisfeito, mas o Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, disse aqui que iria colocar outra pessoa indicada pelo Lira, o que é tudo que os movimentos sociais não queriam aqui em Alagoas. Então, quando o César Lira foi indicado, eles fizeram um ato simbólico, lavaram até a sede do INPE em Maceió, que é essa sede que agora está ocupada, né? Ela segue ocupada, devem virar à noite lá em protesto contra essa indicação do Júnior. E o que acontece é que você tem uma indicação que um servidor público do INCRA é indicado por esses movimentos sociais. Eles querem que o José Ubiratã seja efetivado. Ele ficou até como um interino durante essas duas trocas. Então, os movimentos não aceitam mais a indicação do Lira, que é fazendeiro aqui em Alagoas, tem ligação muito forte com o agronegócio. Então, a crítica deles é que eles não têm, com essa relação com Arthur Lira, uma demanda andando para os setores aí que precisam de reforma agrária, de compra de terra, de distribuição de terra. Então, eles estão lá, a disputa é grande, é ideológica. O PT tem cedido vários espaços aqui ao Arthur Lira, não é só lá que o Arthur Lira tem gente, né? Tem gente na CBTU, tem gente em outros órgãos também, que ele indica, que ele comanda no Estado, e a força dele em Alagoas é muito mais ligada à área do agro do que à área da agricultura familiar e também de movimentos sociais, porque ele nunca teve uma interlocução mais próxima, e os chefes dos movimentos são muito críticos. Inclusive o Carlos Lima, que é um diretor da CPT, Comissão Pastoral da Terra, ele é coordenador nacional, inclusive, é aqui de Alagoas, ele fala que o ministro ele traiu, que ele teria feito um acordo para colocar o Ubiratã, que é o servidor de carreira, no lugar do César Lira, não cumpriu e que ele não teria interesse, inclusive, em fazer a reforma agrária em Alagoas, e tudo isso, então, a gente demandou a assessoria do Ministério, que até agora não respondeu. O ministro se cala diante dessas críticas e acaba cedendo, mais uma vez, ao Arthur Lira, chateando profundamente todo o movimento sem terra, que tem uma causa aqui, o Sakamoto até conhece bem essa causa, que é das usinas que foram à falência ali do João Lira, né? Uma terra que ocupada hoje por 10 mil pessoas, que está travada, que já tem muitas ações, inclusive, de desocupação, porque o processo de reforma agrária prometido não andou, são terras que estão em vários municípios, era um dos maiores usineiros aqui do estado, ele foi à falência ali em 2014, ocuparam essas terras, mais de 3 mil famílias ocuparam essas terras,
e hoje aguardam ainda, muitas delas, a maioria absoluta, aguardam ainda que aconteça essa titulação, essa reforma agrária, e se ceda finalmente essas terras em definitivo, porque há um débito gigante dessas usinas que seriam ali trocados pela terra sendo dada a esses agricultores que hoje já ocupam, estavam na lista de reforma agrária e esperam há muitos anos pela regularização. Sempre curioso, Fazer até até por só ser um gentil. comentário, Por favor, só diga. fazer um comentário bem. É quase um parênteses. Boa noite, Madeiro, né? Quando o Boa Madeiro falou noite. do Lira, né? Só para o pessoal que eu tenho certeza que muita gente deve ter pensado, gente, João Lira não tinha grau de parentesco com Arthur Lira. Não, Os dois serem do mesmo estado, boa. e nem com a Raquel Lira, que apesar também Lira com Não. que é governadora de Pernambuco, né? Na verdade, o João Lira, o Zineira, era pai de quem? De Teresa Collor, viúva de Pedro Collor, que denunciou o irmão, né? Fernando Collor, né? E estava envolvida no processo de impeachment, né? Ou seja, era outra família que manda em Alagoas, das tantas que o Madeiro acompanha regularmente. Ele tem que O trabalhar, Lira viu? Porque é cada dinâmica que tem por aí, hein, Madeiro? O Lira do João Lira, né, do pai da Teresa Collor, é com Y, tá? Então é uma família diferente, é o mesmo Y que ele falou lá da Raquel Lira, que é filha do João Lira Neto, que já foi prefeito de Caruaru, governador, porque herdou o cargo, inclusive, ali do Eduardo Campos. Então é outra família, embora o João Lira daqui tenha a descendência de Pernambuco, né? Ele é natural do Recife, mas ele veio para cá jovem, adquiriu terra, já naquele velho processo dos senhores de engenho, ainda naquela doação, né? Muito menos compra e muito mais doação, assim que foram feitos os impérios aqui das famílias. Lira daqui, Lira da lá, para esse lado aí relacionado ao Collor, tem um podcast Collor versus Collor, inclusive, muito bom. Hoje eu estou aqui a favor de dicas, mas estava aqui para fechar só, Madeiro, lendo sua coluna aqui certinho. Achei curioso até que quando saiu a exoneração do primo do Lira, esse aí oficialmente o da Câmara, fizeram até uma lavagem do órgão ali em comemoração. E foi muito curioso, porque eles tinham a ciência naquele momento de que não iria haver uma nova indicação do Arthur Lira. Aí o que aconteceu? Curiosamente, eu fui o portador dessa notícia, né? Quando saiu a entrevista aqui, eu falei com o Carlos Lima, que era da CPT, ele não estava sabendo da entrevista, e eu falando com ele, ele se disse extremamente decepcionado, porque ele disse que o acordo fechado com o ministro Paulo Teixeira era para que fosse indicado um nome dos movimentos sociais que já tinham encaminhado o nome, esse nome é do José Ubiratã, que ficou interino, e ele disse que isso é um rompimento do acordo, né? Um rompimento daquilo que seria acordado, teria sido acordado entre as partes. O ministro não se pronunciou, né? Como eu disse, eu demandei para saber se existia algum tipo de acordo realmente, se os movimentos fecharam isso com ele, mas não houve retorno. Mas foi frustrante, porque eles lavaram crentes que estavam, entre aspas, livres da indicação do Lira, e na mesma hora o ministro, né, na entrevista assim por volta de 11 da manhã, a lavagem foi 10, eles estavam ainda finalizando a lavagem quando eu dei essa infeliz notícia que o nosso UOL aí, né, o UOL News, o programa da manhã, acabou dando para eles, né, infeliz para eles, né, feliz para quem assumiu o cargo e quem indicou. Sim, o ministro falou ali com toda a naturalidade que ele indicaria o próximo. Brigadão, viu, Carlos Madeiro, por esse destaque. A gente segue acompanhando essa história por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau, Natália Sakamoto. Até a próxima.